A gente acabou de ouvir um testemunho a respeito de uma vida transformada pelas verdades do Evangelho. A gente acabou de ouvir a respeito de uma vida que, através do comprometimento com Deus, do comprometimento com a igreja do Senhor, foi salva e tem sido transformada. E hoje tivemos um momento de ministração, o Senhor falou com muita gente, muitas lágrimas foram derramadas nesse chão, porque respostas foram respondidas, porque ansiedades foram colocadas na presença do Senhor e foram sanadas, e pessoas, para a honra e glória do Senhor, estão vivendo um novo processo do Senhor a partir de agora. E os nossos processos, muitas vezes, ele tem nos levado a conquistar algo. Eu e você sempre estamos em busca de conquistas. Olha só, esse mundo em que a gente está inserido, não tem como a gente sair do mundo. Nós temos um trabalho, nós temos uma faculdade, nós temos uma escola, nós temos uma família, nós temos um ambiente onde a gente circula fora daqui. E esse mundo, ele sempre tem nos oferecido diversas propostas. São promessas de satisfação, são promessas de sucesso, promessas de realização. Só que, mesmo buscando essas coisas que são boas, que são coisas lícitas, a realização da nossa vida, toda essa busca por sucesso, isso não é ruim. Mas, às vezes, nós ficamos tão ansiosos com isso e, às vezes, nós ficamos confusos, nós nos sentimos vazios, nós nos perdemos na busca pelo propósito da nossa vida. E então, meu irmão, a gente se perde no caminho. A adolescência e a juventude são fases de descobertas, fases de muitas dúvidas, mas fases de muitas descobertas. Todos nós aqui estamos passando por algum processo que vai nos levar a descobrir algo sobre nós mesmos, algo sobre o próximo, algo sobre o Senhor. É uma fase repleta de desafios, pressões sociais, pressões familiares, tentações diárias. Só eu sou tentado aqui ou mais alguém? Glória a Deus, eu não estou sozinho. Incerteza sobre o futuro. Ei, isso aqui pega a gente, né? A incerteza sobre o futuro. Então eu quero fazer uma pergunta para a gente começar esse tempo de ministração da palavra aqui. Em meio a tudo isso, como que eu e você podemos encontrar um caminho que não só nos dê a direção, mas também nos encha de propósito e nos mantenha firmes diante das dificuldades? É essa pergunta que a gente vai tentar responder a partir do texto que está lá. Abra a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 até o 19. Primeiro que achar aí, grita um amém bem alto. Bem alto. Glória a Deus, obrigado, Bia. Olha só, 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la?
para que você envie a mim um homem para que eu possa curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia chegado, havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da cidade, da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Versículo 16 diz assim: porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Amém? Olha só, a história de Naamã, ela nos oferece uma imagem poderosa da nossa própria condição espiritual. Nós podemos ver em Naamã um pouco, até mesmo muito, de nós mesmos. Naamã, ele já tinha aquilo que a gente ainda está buscando. Naamã, ele tinha poder, ele tinha prestígio, ele tinha riquezas. A palavra dele está revelando para a gente justamente que ele era um alto oficial do exército. Ele era um comandante do exército da Síria. E por meio dele, a Síria ela conquistou a vitória sobre o povo. Só que havia algo, existia uma coisinha ali na vida de Naamã, que nada disso que ele tinha, que dinheiro nenhum, que prestígio nenhum, que posição nenhuma, que cargo nenhum poderia resolver, que era a lepra. Uma doença que o corroía e que o separava da verdadeira paz. Uma prova disso é que justamente ele tendo tantas coisas, ele sendo um homem tão cheio de prestígio, ele ainda foi atrás de uma cura, porque ele não estava 100% em paz consigo mesmo. E muitas vezes eu e você podemos olhar no espelho e não ter paz conosco mesmos. Quantas vezes isso tem acontecido comigo? A lepra de Naamã, no nosso caso, ela representa o nosso pecado. As dúvidas e as incertezas que nós enfrentamos nesse momento. Muitas pessoas estavam prostradas aqui ou então nos seus lugares com o coração atormentado por dúvida, atormentado por incerteza, atormentado
sem saber qual que é o propósito desse processo que o Senhor tem te permitido viver. E Naamã, ele estava assim, sem saber qual que era o propósito desse processo. A lepra, ela pode ser justamente essa incerteza. Ou, no seu caso, pode ser o pecado. Ou pode ser o medo. Alguma coisa tem tirado a sua paz. Você pode ter tudo o que o mundo te oferece. E ainda assim, se sentir perdido, separado de Deus e distante do verdadeiro propósito da sua vida. Diga misericórdia. Assim como Naamã, você também precisa viver uma jornada de transformação, cura e chamado para viver de forma que a sua vida reflita o caráter de Deus. Só assim, você vai poder encontrar o verdadeiro sentido da sua vida, o propósito da sua vida e a paz do Senhor no seu coração. E hoje eu quero falar com você rapidamente, de 2 a 3 horinhas, a respeito de 3 passos para encontrar a paz que Deus tem para as nossas vidas. O primeiro passo, nós precisamos reconhecer a necessidade de santidade. Que ele decidiu reconhecer que algo não estava certo com ele. E muitas vezes nós queremos nos enganar falando que está tudo bem, falando que nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, como se nós não precisássemos de mais nada vindo do Senhor, da nossa vida, e isso não é verdade. Todos nós temos vivido processos diferentes. Do mais jovem aqui, da Elis, até o pastor Dene, que é o mais experiente entre nós. Naamã, ele era um homem poderoso, respeitado e bem-sucedido. O sonho de muitos de nós. Mas ele tinha uma fraqueza, que era a lepra. Essa doença isolava ele e colocava ele numa posição de vulnerabilidade. Assim como Naamã, muitos de nós podemos ter uma vida que parece exteriormente satisfatória. A gente passa a nossa roupinha bonita, a gente passa uma escova ali no sapato, as meninas põem a melhor maquiagem, a maquiagem mais cara não é para ir para o trabalho, é para vir para a igreja. E parece que está tudo bem. Mas há uma condição espiritual que nos corrói por dentro, que acaba com a gente por dentro, que nos destrói, que nos destroça completamente, que é o pecado. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 3, 23, pois todos pecaram, diga todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você, pela nossa situação de pecado, pela nossa origem no pecado, pelos nossos pecados de pensamento, pelos nossos pecados de ação, pelos nossos pecados de palavra, pelos nossos pecados de omissão, todos nós precisamos da glória de Deus. O homem foi separado de Deus. Isso você vai encontrar esse relato lá em Gênesis 3. E lá em 1 João 1,9 diz, se confessar, gente, que coisa linda. Se confessarmos os nossos pecados, tá vendo uma condicional aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. O primeiro passo para a transformação espiritual é reconhecer que nós precisamos dessa transformação. Quem aqui está no terça plena? Qual que é o passo? O primeiro passo para nós alcançarmos a vida plena? Admitir. Nós precisamos admitir que nós temos problema. Eu preciso olhar no espelho e reconhecer, eu tenho problema. Eu tenho pecado na minha vida. Eu tenho algo na minha vida que não agrada ao Senhor. Assim como a lepra de Naamã, o pecado pode estar visível, era o caso dele, ou em nosso caso, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente a respeito de um outro problema de Naamã,
a nossa lepra ela pode estar oculta. O nosso problema, ele pode estar oculto. O nosso pecado, ele pode ainda estar oculto. Mas sempre nos afasta, tanto de Deus quanto dos outros. O meu pecado me afasta da comunhão com os meus irmãos, porque eu vivo morto de vergonha. E me afasta de Deus, porque o Senhor é luz. E luz e trevas não coabitam. É vital para que você, jovem, reconheça as áreas da sua vida onde o pecado tem causado dano. Muitas vezes isso pode se manifestar em formas de vícios, de mentiras e de outros comportamentos que te afastam de uma vida plena em Deus. Os meninos do meu PG aqui, eles sabem muito bem que não existe nenhuma reunião de pequeno grupo que eu não fale desse texto. Porque é uma promessa e o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Amém? Muitas vezes nós mascaramos as nossas lutas para manter uma imagem perfeita diante dos nossos amigos, diante das redes sociais, diante do nosso pastor, diante das pessoas ao nosso redor, diante da nossa família. Mas a verdade é que por dentro nós podemos estar lutando com dúvidas, com medos, com pecados, com essas coisas que nos afastam dessa plenitude de vida. Então o desafio para você hoje, nesse primeiro momento, é faça uma autoavaliação. Vai lá no mais profundo do seu coração. Observa os seus atos. Observa os seus pensamentos. Observa o que você tem falado. Observa os detalhes da sua vida. E responda essa pergunta a você mesmo. Há áreas onde você tem permitido que o pecado se desenvolva? Existe aí um pecado de estimação, como a gente costuma chamar, aquele que a gente cuida como se ele fosse nosso? Confesse os seus pecados a Deus. Confesse os seus pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. E busque aconselhamento. Busque aconselhamento, porque sozinho, nenhum de nós é capaz de vencer. A palavra do Senhor, ela está lá nos orientando. Olha, confessa ao Senhor para que você alcance misericórdia, e confesse uns aos outros para que vocês alcancem cura. Então, esse pecado ele só vai sair da sua vida a partir do momento em que esse fardo ele estiver sendo carregado por você junto com uma outra pessoa, quando você se permitir ser ajudado. Levanta a mão todos os líderes de PG. Esses homens e mulheres, eles têm se disposto a te ajudar e você está do lado dele e você nunca o tem procurado para viver uma transformação de vida, meu irmão. Tenha coragem. Ei, ninguém aqui tem direito de julgar ninguém. Todo mundo é tão carniça quanto você. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala, seu carniça. Olha só, nós vimos aqui que nós precisamos admitir que nós temos problema. Que nós somos carniças mesmo. E o segundo passo, para encontrar a paz e o propósito de Deus para a nossa vida, pode até parecer óbvio, mas esteja muito atento a esse passo. É obedecer à orientação de Deus para a cura. Nós admitimos que temos problemas, sim ou não? Agora nós precisamos obedecer a Deus para que então nós alcancemos a cura para esse problema. Quando Naamã chegou ali na casa de Eliseu, ele estava esperando uma cura espetacular. Olha, eu vou ler de novo aqui essa parte do texto. Naamã ficou indignado, está lá no versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas em Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado.
Só que, gente, Naamã ele foi instruído a fazer uma coisa tão ridiculamente simples. Tão simples, isso o surpreendeu. Isso, na verdade, para ele, era até humilhante. Um homem de uma alta patente, um comandante pelo qual o império da Síria ele avançou contra seus inimigos. Aí ele vai lá no profeta de outra nacionalidade, aí o profeta manda um mensageiro dizer para ele: vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes, que aí a sua pele vai ficar limpa. Quem que esse Eliseu está achando que é? Só que ao obedecer, foi ao obedecer, essa ordem, essa orientação tão simples, que ele encontrou a cura que ele tanto precisava. Tiago 1:22, a gente tem falado muito a respeito de Tiago agora, né, pastor Deni? E Tiago 1:22, ele está nos orientando assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você está sentado nessa cadeira, você está indo ao PG toda semana, você está sendo confrontado pela palavra do Senhor. E o que está sendo feito com a palavra do Senhor? Existe obediência à palavra do Senhor? O que é sabedoria, meu irmão? Quem aqui quer ser uma pessoa sábia? A sabedoria é o conhecimento da palavra do Senhor aplicada. Porque eu posso decorar todos os versículos da Bíblia, mas ser um verdadeiro estúpido, porque eu não aplico nada do que está escrito nela. Agora, quando eu pego esse conhecimento e eu aplico na minha vida, aí, meu irmão, você pode me chamar de sábio, porque eu sei quem é o meu Deus, e eu sei o poder que a palavra dele tem, eu sei o poder que as promessas dele têm, para cumprir em mim o plano e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Obedecer a Deus muitas vezes nos leva a passos de fé que desafiam o nosso orgulho, as nossas expectativas e até mesmo a nossa lógica. O que tinha a ver? Cara, faz uma viagem, vai até o profeta nem chama o cara para entrar na casa dele e tomar um cafezinho, manda um mensageiro dizendo: vai tomar banho de rio? Qual que é o sentido? Não tem sentido nisso. Mas obedecer a Deus, meu irmão, muitas vezes vai ser assim. Nós seremos confrontados por coisas que a gente não entende. E a nossa posição tem que ser de humilde obediência. A obediência à palavra de Deus, ela pode parecer simples, mas é profundamente poderosa. Lá em Tiago também o texto está falando que se nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos, nisto cometemos pecado. Quando Deus intervém, é Ele quem dita as regras. É Ele quem fala o que eu e você devemos fazer. E aí nós descobrimos então, a partir desse texto, desse trecho do texto, que o maior problema de Naamã não era a lepra. O maior problema de Naamã e o maior problema que pode estar travando a sua vida diante de Deus é o orgulho. Orgulho de revelar. Naamã teve orgulho de não querer revelar a sua comitiva quem ele era de verdade. Aquelas pessoas que estavam com ele conheciam o comandante, o poderoso, o homem cheio de poder, o homem cheio de riquezas. Mas quem que era Naamã? Um leproso. Na vida, as águas do Jordão eram sempre barrentas. Eram águas barrentas. E aí, Naamã, ele fala justamente a respeito dos rios lá de Damasco, né? Que eram rios mais limpos. Então, ele estava orgulhoso demais para querer entrar naquelas águas de qualidade inferior às águas da terra dele. E também estava orgulhoso demais porque quando ele tirasse as suas roupas para entrar no rio, meu irmão, todo mundo que estava com ele veria a lepra dele. Ele estaria vulnerável. Na vida cristã, nós somos frequentemente chamados a obedecer em coisas pequenas.
como evitar certos comportamentos, dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, a fazer ali um jejum semanal, a se comprometer com as atividades da igreja. Nós estamos em 40 dias de comunidade. A nossa igreja tem nos desafiado a sairmos dessas portas e fazermos a diferença lá fora. Daqui a pouco o pastor Dani vai compartilhar com a gente como é que vai funcionar, mas no sábado que vem, meu irmão, você já tem compromisso. A igreja está te convocando a ir lá para o Lago Norte e a servir a nossa comunidade, a mostrar a força que o povo do Senhor tem, a força que o Senhor nos deu para provocar transformação numa comunidade. Então se envolva com aquilo que a igreja tem proposto. A obediência muitas vezes envolve fazer o que é certo, mesmo quando não entendemos completamente, porque Deus nos pediu para fazer isso. Então, o desafio agora para você é: identifique uma área na sua vida. E área na vida, eu estou falando a respeito da sua sexualidade, eu estou falando a respeito das suas finanças, eu estou falando a respeito de pecados de mentira, eu estou falando a respeito da sua honestidade, da forma como você trata os outros. Identifica então uma área na sua vida onde você sabe que Deus está chamando você a obedecer e que você ainda não tem obedecido. Você ainda tem resistido a esse chamado à obediência. E aí eu desafio você a, nessa semana que vai começar agora, dê um passo de fé. Dê um passo de fé decidindo obedecer. Põe o Senhor à prova. E veja então o que Ele é capaz de fazer através da sua obediência. Mesmo que essa obediência, ela signifique desafiar o seu orgulho, signifique desafiar essa resistência que você tem no seu coração, mesmo que essa obediência, ela te tire da sua zona de conforto, decida obedecer ao Senhor. Após percebermos então que nós precisamos reconhecer a necessidade de santidade e obedecer à orientação de Deus, agora nós vamos ao terceiro passo. O terceiro passo para encontrar a paz e o propósito de Deus para a nossa vida é comprometer-se com a comunidade de fé. Nós já começamos a falar sobre isso, mas agora nós vamos ver no exemplo de Naamã o comprometimento dele com o Senhor. E quando nós nos comprometemos com a igreja, nós estamos nos comprometendo com o próprio Deus, porque a igreja do Senhor é a sua família. Então nós nos comprometemos com Ele. Naamã, ele se compromete com Deus, ele retorna lá para Eliseu, depois de receber a cura dele, para expressar a gratidão, para agradecer e para reconhecer que não havia outro Deus, senão o Deus de Israel. Ele estava disposto a ajustar a sua vida, e até pediu perdão antecipado, pelas situações onde ele desonraria ao Senhor, devido às suas responsabilidades, que a gente chama de seculares, né? Esse é um sinal claro de comprometimento genuíno. A palavra diz: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. É o que está escrito lá em Hebreus 10, 25, a parte A do versículo. Aí eu vou contar uma história aqui, mas isso só aconteceu uma única vez no meu PG. Eu tenho certeza que nunca aconteceu com nenhum outro líder aqui. Tenho certeza absoluta. Uma vez, muito tempo atrás, eu recebi uma mensagem ali: meu líder, me perdoe, não irei ao PG hoje, porque eu comecei a espirrar. Se eu não fosse para o PG quando eu estou espirrando, eu nunca teria conhecido um PG, meu irmão. Eu moro em Palmas, cara. Eu tenho uma rinite alérgica crônica. Meu Deus, é sofrido. Setembro para mim tá doloroso. Tá doloroso. Você já ouviu falar em máscara descartável? Você pega uma alcinha dela, um elástico, você coloca aqui, ó.
Você com a sua mão direita vai vir, vai puxar ela sobre o seu rosto e colocar aqui. Você está desconfortável com o seu espirro? Você está com medo do seu irmão lá do PG ficar desconfortável com o seu espirro? Põe uma máscara, meu irmão. Mas não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros. Muitas vezes nós estamos procurando desculpas esfarrapadas para não estar com a igreja do Senhor. Porque nós sabemos que na igreja do Senhor nós seremos confrontados, nós seremos tratados pelo Senhor. Nós ouviremos verdades, meu irmão, que vai transformar a nossa vida. Só que nós estamos tão acomodados com a nossa lepra, corroendo a nossa carne, que nós simplesmente não queremos viver o tratamento de Deus. A igreja, ela não é um lugar onde nós vamos para cumprir um ritual semanal simplesmente. É a comunidade onde nós somos desafiados, encorajados e encontramos apoio para viver uma vida de santidade. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, a palavra está dizendo assim: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos de quem? Ah, não é para eu carregar só o meu fardo então. Então eu tenho uma obrigação, segundo a lei de Cristo, de ajudar o meu irmão a carregar o fardo dele. Só que se eu não estou com o meu irmão, se eu não me comprometo com o meu irmão, como é que eu vou saber qual que é o fardo dele para que então eu possa carregar esse fardo? O orgulho, que como nós vimos era o principal problema de Naamã, só tem um propósito. Só tem um propósito o orgulho, que é nos isolar dos demais, que é me isolar de você, te isolar do seu pequeno grupo, te isolar da sua igreja. Te afastar das pessoas que podem te ajudar a entender a sua realidade, para que você seja livre das consequências dos seus erros e dos seus pecados. Lá nesse mesmo texto de Gálatas 6, a gente vai ver que nós temos essa responsabilidade de exortação, de ajudar o outro a entender que ele não está vivendo de uma maneira que agrada ao Senhor. Não permita, então, que o orgulho te afaste da igreja, da comunhão dos santos, do discipulado tratável que está ao seu alcance. Ei, você é privilegiado por estar aqui nessa noite, glória a Deus. Você é privilegiado porque essa pessoa que está ao seu lado, ela pode cuidar de você, ela pode te abençoar, ela pode te mostrar o que é vida plena, o que é vida abundante. Ela pode ser instrumento do Senhor para transformar completamente a sua vida. A gente acabou de ouvir o testemunho do João aqui. Uma vida transformada através do discipulado. Só que o discipulado, ele só vai acontecer a partir do momento em que eu estiver disposto a ser discipulado, disposto a ser tratado, disposto a ser ensinado. Não deixe que o orgulho te impeça de receber o seu milagre. Lembra de Naamã? Naamã, ele ficou revoltado com aquela ordem ridícula do profeta. Vai tomar banho de rio, vai mergulhar 7 vezes nas águas barrentas do Jordão. Naamã vira as costas e vai embora. Mas aí tinha uma pessoa lá com Naamã. Um dos oficiais de Naamã. Vai até ele e fala: Senhor, deixa de besteira, homem. É uma coisa tão simples que ele acabou de pedir para você fazer. Você já está aqui, o Jordão está ali, fazendo as contas aqui certinho. O senhor pode ir lá e mergulhar. No máximo, vamos ter que trocar suas roupas e é isso. Se Naamã não tivesse ouvido aquele homem, aliás, não fala que era um homem, né? Era uma pessoa que estava na comitiva dele. Se Naamã não tivesse ouvido aquela pessoa, o milagre não teria acontecido na vida dele. Porque ele não teria olhado para trás, ele não teria visto mais as águas do Jordão. E talvez ele quisesse mergulhar lá nos rios limpinhos de Damasco. Só que não era lá onde o Senhor mandou ele mergulhar. Será que nós, eu e você, não temos ignorado as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar
a evitar uma tragédia. Naamã poderia ter perdido a vida dele, porque tinha uma doença corroendo ali a pele dele. A lepra hoje nós a conhecemos como hanseníase. Só que no termo usado ali no texto original, se referia a qualquer tipo de doença de pele. Quem sabe fosse um câncer de pele, quem sabe fosse algo que realmente degradava a carne ali de Naamã. Aquela pessoa que falou para Naamã, Senhor, é simples, obedece. Essa pessoa salvou a vida de Naamã. Ela evitou uma tragédia sobre a vida de Naamã, sobre o reino, porque era um homem importante para o reino. E aí nós podemos estar ignorando a pessoa que está tentando nos ajudar a evitar uma tragédia. E a tragédia, ela é iminente na vida de cada um de nós, quando nós não nos dispomos a nos livrar do pecado. Então, meu irmão, eu quero te dizer, reavalie o seu comprometimento com o seu PG. Reavalie o comprometimento com o seu PG. Você tem sido um frequentador de PG? Você tem sido um frequentador de culto? Você tem participado ativamente mesmo do PG? Ou aqui da igreja? Não apenas só como frequentador, mas como alguém que contribui para a vida da comunidade? Qual que é a diferença que você tem feito para a pessoa que está do seu lado? Essa pessoa, ela já foi impactada de alguma forma pela sua vida? O Senhor, Ele já se mostrou a você através do rosto desse bonitão, dessa bonitona que está aí do teu lado? Esteja disposto a ajudar os outros a crescerem. Você já foi bênção na vida desse bonitão, dessa bonitona aí? Ou você não pode falar que você já o abençoou de alguma forma? Seja no voluntariado, em algum ministério. Às vezes as pessoas chegam aqui na Cibapa e veem toda essa estrutura e pensam, não, mas eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho o que fazer. Meu irmão, aí que você se engana, porque para fazer tudo isso aqui acontecer, existem muitas pessoas de vários ministérios atuando. Existe o Ministério de Som e Luz, existe o Ministério de Transmissão, existe o Ministério de Fotografia, o Ministério de Louvor. Está vendo essas cadeiras que estavam arrumadinhas quando nós chegamos? É a zeladoria que faz isso. Todo esse ambiente preparado. Existe a intercessão. Gente, existem muitos, eu nem sei, pastor, quantos ministérios nós temos? Nós temos uma conta? 15 ministérios onde você pode servir. E se você não está em nenhum ministério, hoje ainda você pode servir alguma pessoa, sorrindo para ela, falando uma palavra de bênção para ela, ministrando uma palavra do Senhor para ela, dando um abraço que ela está precisando, pagando um quiburgão daqui a pouco para ela. Recebo a bênção aqui, hein? Você pode servir ao seu pequeno grupo. O seu líder, ele tá, quando acaba a reunião do PG, sabe o que seu líder faz? Ele se joga na cama e ele chora. Porque pode ser que ele esteja exausto. Porque ele prepara o ambiente, ele já preparou o estudo durante a semana, ele prepara o ambiente. Ele ministra o estudo, ele recebe você, te abraça, ouve todas as suas lamúrias da semana. Aí, quando termina a ministração ali do estudo, ele ora. Quando termina de orar, você senta de novo no sofá dele, você continua conversando, você não vê a hora, e meu irmão, o seu líder, ele está esgotado. Os nossos pequenos grupos precisam da sua casa. Abra as portas da sua casa para que você seja um anfitrião do seu pequeno grupo, meu irmão.
Se ofereça para o seu líder para você ministrar o estudo. Deixa eu te falar, você não precisa que uma revelação dos céus, atenção aqui, você não precisa que uma revelação dos céus venha sobre a sua mente com a voz do Cid Moreira te falando o que você vai precisar falar no PG, não. Sabe por quê? Porque o seu líder ele vai mandar para você um PDF de 1,5 páginas, quando muito grande, para que você possa ler, com todas as perguntas facilitadoras. Está desenhado para você. Se ofereça para o seu líder, cara, deixa eu ministrar o estudo na semana que vem, no mês que vem. Se permita ser usado pelo Senhor. Leva o café. Deus! Leva o café, irmão. Tá R$30 um pacote de café. Vamos dividir? Vamos compartilhar a bênção que o Senhor nos tem dado? Quando todo mundo for embora, fica lá 3 minutinhos a mais, ajudando o anfitrião a colocar as cadeiras no lugar ao redor da mesa de novo, a passar um paninho no chão, porque você chegou com o seu sapato cheio de barro lá. Sirva o seu pequeno grupo. E principalmente, quem está comigo diz amém. Principalmente, se permita viver uma relação de discipulado intencional com alguém. Todo mundo aqui sabe conversar, sim ou não? Ser discipulado é conversar, é falar sobre o seu dia a dia, é compartilhar as suas dúvidas, é compartilhar a sua ansiedade, é compartilhar, é fazer o que a gente já faz naturalmente. E aí existem barreiras dentro do nosso coração, que eu falo, por que o Arthur está querendo se meter na minha vida? O Arthur está querendo se meter na sua vida porque ele se importa com você. Porque existe salvação para chegar na sua casa. Porque existe transformação para chegar na sua vida. Porque existe libertação para chegar na sua vida. E o Arthur é um instrumento de Deus para levar isso até você. Só que você não tem se permitido. E aí, Bia, como é que foi a semana? Foi boa. Bia, tá passando por alguma coisa? Tá tudo bem com o Valério? O Valério, ele tá te enchendo muito o saco? Não tá. Tá tudo bem. Bia, tá tudo bem mesmo? Olha, é o seguinte, a gente tá passando por uma situação, uma dificuldade lá em casa, que a gente não sabe como lidar. Existe um pecado escondido na nossa vida. Existe algo que precisa ser tratado pelo Senhor, mas sinceramente eu não vejo o caminho. Vamos junto. Vamos junto. Deixa eu carregar um pedaço do seu fardo, para que ele se torne mais leve para você. É isso que é discipulado. É isso que é discipulado. Graças a Deus eu estou olhando esse auditório aqui e eu vejo pessoas que me discipulam, sem nem saber que me discipulam. Cada área da minha vida tem sido tratada de formas diferentes, por pessoas diferentes, pelo fato de eu estar convivendo com cada um de vocês. Cada café que eu tomo lá na casa da Mona, eu sou discipulado por ela, pela Ruana, pela Verônica. Eu sou discipulado pela minha noiva, gente, glória a Deus. Eu sou discipulado por ver a fidelidade dela ao Senhor. Quando o meu celular toca no meio da tarde, eu sei que é o Pedro Ivo chegando na minha casa para me discipular. Quando eu estou com o coração pesado, ansioso, aí eu mando uma mensagem para o Guilherme, aí o Guilherme me responde, eu esqueço de responder o Guilherme, mas eu sou discipulado por ele. Quando eu vou lá na casa do Samuel, eu sou discipulado por ele e por toda a família. Quando eu converso com o Felipe, com a Carol, eu vejo os planos que eles têm para a família dele e eles têm me discipulado nessa área. Quando
Eu converso com o Augusto, o cara é uma Bíblia ambulante, eu sou discipulado pelo cara, porque eu descobri como que é um aconselhamento bíblico caminhando com o Augusto. Meu irmão, eu tenho sido discipulado por tantos aqui, e talvez você não esteja se permitindo a ser discipulado por absolutamente ninguém. Você vem aqui todas as semanas para o culto de domingo, você serve no culto das 17h30, você vem para o culto das 19h30, você vai para o seu PG quinta-feira, só que nada acontece na sua vida. O Senhor não tem liberdade de fazer nada na sua vida, porque você está caminhando sozinho, você não sabe o que é viver um discipulado intencional. A transformação que Deus opera em nós não é um evento único, mas ele é o começo de uma jornada contínua. O João acabou de viver uma transformação muito recente na vida dele, muito intensa. É muito intenso tudo isso que está acontecendo. Mas não acaba aqui. Não acaba aqui. Persevera, continua caminhando na presença do Senhor e com os seus irmãos, com o Pedro Ivo, com o Wilson, com o Caleb, com o Micael. E o Senhor tem muito mais. A palavra dele vai nos prometer lá em Jeremias, capítulo 33, que se nós clamarmos a Ele, Ele nos revelaria coisas grandes e novas que nós ainda não conhecemos. Jeremias era um homem já velho na fé. Nesse momento, ele já conhecia muito bem ao Senhor. Jeremias, ele estava ali algemado, nesse momento em que ele fala esse texto. Se não me engano, Jeremias 33:2. E aí, o Senhor fala para ele: ei, eu não terminei contigo. Eu tenho coisas grandes e novas para te revelar, coisas que você ainda não sabe. O meu sobrenatural, ele ainda não se fez pleno sobre a sua vida. Porque eu sou um Deus que tudo pode. Eu sou um Deus que tudo sabe. Eu sou um Deus que está em todos os lugares. Então, você ainda não viu quase nada do que eu tenho para você. Isso serve para Elis e isso serve para o pastor Deni. Isso serve para cada um de nós, não importa em que momento da sua caminhada de fé você tem vivido sozinho. Perseverança é fundamental na vida cristã. Naamã, lá no final do texto que a gente leu hoje, ele sinalizou que ele não poderia mais se afastar de Deus. Ele até prevê o que vem no futuro a respeito do trabalho dele, que existiriam situações que talvez ele estaria suscetível a desonrar ao Senhor, e ele já pede perdão por aquilo, justamente por ter a consciência de que a vida dele agora existia para viver para o Senhor. Você não conseguirá perseverar sozinho. Nós precisamos uns dos outros para perseverar. Você precisa buscar outras pessoas para orarem por você, para te orientarem e para permanecerem em comunhão contigo. Amém?